Salve, salve, Dev, tudo bom com vocês? Bom, então se você chegou até aqui, já vou deixar os meus parabéns aí para você, desenvolvedor que está querendo aprender, aprofundar seus conhecimentos em banco de dados, certo? Aqui nesse curso nós utilizamos o MongoDB, né? Agora nós entramos então no modo Advanced aí, que seria um modo um pouco mais avançado aí das consultas e inserções aqui do MongoDB, tá? Eu resolvi trazer esse slide para vocês justamente para explicar o que nós vamos aprender nesse modo e deixar vocês por dentro aí de tudo aquilo que nós vamos trabalhar, beleza? Bom, então, sem muita conversa, vamos começar então com os operadores, tá? Bom, basicamente, então, os operadores nós utilizamos nas consultas, perfeito? Nas consultas na qual nós queremos trazer valores, os respectivos valores de algum valor, de algum dado que seja já específico, tá? Por exemplo, o operador e que, ele corresponde aos valores que são iguais a um valor específico, que são iguais a um valor especificado. Por exemplo, nós temos uma idade, certo? E nós queríamos trazer ali só no caso a idade que corresponde ao valor 45, beleza? Nesse caso, esse operador ele é inserido no código justamente para permitir que o Mongo ele traga só os valores correspondentes a 45, tá? Aí nós vamos passar pelo GT, GTE, que basicamente são o GT é correspondente a um valor maior do que um valor especificado, GTE corresponde aos valores que são maiores ou iguais, beleza? In, né, correspondente a um valor que são especificados em uma matriz, tá? Corresponde, o LT, que corresponde aos valores inferiores a um valor especificado, LTE, que corresponde aos valores que são menores ou iguais a esse valor especificado, né? O NE, que são todos os valores que não são iguais a um valor especificado, e NIN corresponde, que não corresponde a nenhum dos valores especificados em uma matriz. No caso, nos exemplos das aulas, nós não vamos utilizar o NIN, tá? E nem o IN, beleza? Porque nesse caso ele utiliza a matriz, isso é um assunto um pouco mais específico dentro de uma área do Mongo, que é na parte de arquitetura, né? Nós trabalharmos aí com os documentos referentes à matriz, beleza? Bom, então, basicamente nós também vamos trabalhar com operadores lógicos, né? Então, no caso o AND, ele une cláusulas de uma consulta a um AND e retorna lógico de todos os documentos correspondentes às condições de ambas as cláusulas. Por exemplo, no JavaScript nós temos muito isso, tá? Retorna para mim se o usuário for ativo e retorna para mim se o usuário for correspondente ao nome Pedro, por exemplo. Então nós utilizamos o valor true no início, and e o outro valor. Ou seja, as duas condições têm que ser verdadeiras para que de fato ocorra essa comparação ou a operação desses operadores, tá? O not, né? Basicamente, então, ele inverte o efeito de uma expressão de consulta e retorna os documentos que não correspondem à expressão de consulta, tá? Então, por exemplo, eu não quero que os valores true sejam exibidos no usuário ativo, eu quero só os falsos. Só no caso, os usuários que não estão ativos, tá? Então a gente põe um not antes ali para negar essa condição, para de fato ele retornar para nós somente os usuários que estão inativos, tá? O nor, né, que ele une as cláusulas de uma consulta com um nor, retorna o operador lógico de todos os documentos que não correspondem a ambas as cláusulas. Por exemplo, então eu quero que o usuário ali seja inativo e eu quero que o nome seja diferente de Pedro, tá? Então aí o NOR ele utiliza para pegar essas duas operações de negação e juntar em uma única cláusula, beleza? O OR, né? Então ele basicamente usa ali a comparação dos dois, né? Então ele une as cláusulas com OR, retorno lógico, de todos os documentos que correspondem às condições de qualquer uma das cláusulas. Então, por exemplo, eu quero o usuário que tenha o nome Pedro ou o usuário que tenha o nome Henrique, por exemplo, né, no caso. Então, qualquer um que atender o nome Henrique vai ser retornado e qualquer um que atender o nome Pedro também vai ser retornado. Isso a gente vai ver melhor durante o código. A gente vai utilizar bastante o shell script aqui do MongoDB para fazer essas comparações, beleza? Bom, então aí tem os operadores de elementos, né? Então a gente basicamente verifica se o elemento existe, que corresponde aos documentos que possuem um campo especificado. Então, por exemplo, eu quero verificar se o campo, se o documento da collection pessoas, ele tem ali um campo chamado idade, por exemplo, né? Então a gente verifica isso antes de fazer qualquer consulta ou
ou melhor, fazer qualquer inserção para que de fato a gente insira um valor que seja correspondente ao campo, tá? E o type, né? Basicamente, então ele seleciona os documentos de um campo, se um campo for do tipo especificado. Então, se eu tenho um type idade sendo inserido como string e eu colocar o type number, né? Por exemplo, que é um tipo número, né? Esse campo idade, como ele está setado com o string, ele não vai vir, beleza? Nessa consulta. E agora a gente tem os recursos adicionais, né? A partir de 2018, então, teve lá uma convenção, né, em Nova York, se não me engano, e essa convenção, ela foi uma apresentação de um grande recurso, né, do MongoDB. Agora, então, nós podemos adicionar códigos JavaScript através do PowerShell lá do MongoDB, beleza? E funciona mais ou menos assim, var produtos recebe db.produtos.find, exatamente. A gente vai ver isso na prática e eu espero você para poder passar esse conhecimento, né, replicar esse conhecimento para vocês. Isso a gente vai ver nesse módulo agora Advanced, tá? Que é um recurso bem bacana aí do MongoDB, mas tudo isso a gente vai fazer na prática. Bom, então vamos lá, né? Sem mais delongas, e aí nós somos programadores, nós não gostamos muito de introdução, mas eu tinha que passar isso para vocês, então bora codar. Falou, tchau, tchau.